Olá pessoal, estamos aqui de volta no canal Flor e Cultura. Não é floricultura, né? É Flor e Cultura. E hoje nós vamos falar sobre a postura, que foi o assunto do nosso vídeo anterior, não é isso? Nós estávamos falando sobre a necessidade de se ter uma boa postura, né, na sala de aula. Começamos a falar sobre a roupa, né, que nós utilizamos, a maneira como nós andamos, a maneira como nós entramos dentro da sala de aula, como nós nos posicionamos. O que é a postura? A postura é a atitude que nós tomamos frente ao nosso conteúdo, que nós vamos ensinar, a nossa disciplina, frente aos fatos da vida, do cotidiano, das notícias. É aquilo que eu sou, é como eu me posiciono no meu mundo, no século XXI, que é onde eu estou vivendo. Nessa época, por exemplo, de ensino remoto, eu tenho uma postura, uma atitude. Se fosse lá no presencial, como é que seria a minha atitude? Seria diferente? Algumas coisas iriam mudar, né? Mas basicamente a atitude é a forma como eu me posiciono. Digo, olha, eu sou assim, eu vivo dessa forma, eu penso assim, eu sinto isso, este sou eu. Então a postura é você. Na sala de aula, muitos professores se transformam, ele tem um comportamento ali no recreio, do lado de fora, né? Quando ele entra na sala de aula, ele veste um personagem e assume, né, um papel, vamos dizer assim, mais profissional, mais sério, mais responsável, né? Ou às vezes até, né, conforme o professor, mais descontraído, né, um papel assim de personagem mesmo, que ele estaria representando um papel. Mas mesmo assim, isso é a postura, isso é ele, é a sua maneira de ser. É uma palavra para substituir isso aí, se chama idiosincrasia. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso aí, sobre postura, que está aqui, ó, neste livro, Momento Mágico. O Momento Mágico, já falamos aqui, né, da série da Gnose, o volume 2, é como construir uma aula. Então aqui ele fala que a postura é importante. E eu quero fazer uma pergunta para você, no final desse vídeo nós vamos tentar responder. A pergunta é, para quem você trabalha? Quem é seu patrão? Você trabalha para os alunos? Você trabalha para quem? Para o governador? Para o seu patrão que te paga? Para a comunidade que você serve? Para quem você trabalha? Né? E junto com essa pergunta, tem uma outra que precisa ser respondida, né? O que é ser professor? Isso faz parte da sua postura. A postura não é só física, a postura também ela é mental, intelectual, né? Intelectualmente, como que é a minha postura de pensamento em relação a isso? O que é ser professor? Se eu perguntasse para um sapateiro, ser sapateiro é fazer sapatos, né? Ser marceneiro é fazer o quê? Móveis. Ser mecânico é consertar carros. E ser professor é fazer o quê? O que exatamente você está fazendo? Você já pensou nisso? Para quem você está trabalhando? Para quem você vai entregar o resultado final do seu trabalho? É para a sociedade? É para o próprio indivíduo? Qual que é a dimensão que o seu trabalho tem dentro do meio que você está inserido? É só cumprir a sua aula e ir embora para casa? Será que é essa a sua postura mental? Eu vou ali, cumpro o meu tempo, recebo o meu salário e deixo o resto correr. Bom, não é assim. Então, enquanto você pensa nisso, enquanto você medita o que é ser professor e para quem você trabalha, eu quero falar sobre uma coisa interessante. Eu trabalhei numa escola, aliás, foi 3 escolas já que eu trabalhei, e quando eu entrava na sala de aula não havia mesa de professor, nem cadeira. Aí eu fui questionar o pessoal da direção, né? Mas espera aí, eu preciso colocar o meu material, né? Onde que eu ponho o material? Na mesa, na cadeira? Não tem mesa, não tem cadeira, não tem nada, né? Por que não tem? Ele falou assim, olha, porque muitos professores chegavam ali e sentavam em cima da mesa. Então nós tivemos que tirar a mesa, né? Você senta na mesa como um professor. Você acha que isso seria uma atitude, uma postura correta? Se você acha, é uma questão pessoal, nós não vamos mudar a sua maneira de pensar, não é esse o nosso objetivo. Mas o professor que tem uma postura dessa, de chegar na sala de aula, sentar em cima da mesa, abrir as pernas, esparramar
O que ele está querendo passar para o aluno? Que mensagem ele está passando? Como será que ele quer que o aluno o veja? Como ele quer que o aluno receba a sua mensagem, o seu conteúdo? Será que ele está promovendo o crescimento desse aluno? A atitude do aluno? Porque o aluno vai nos copiar. Nós aprendemos por imitação. Os alunos estão o tempo todo nos imitando. Então, se eu tenho uma atitude de entrar na sala de aula aos berros, aos gritos, se eu entro na sala de aula chutando as coisas, como que o aluno vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar também na sala de aula agindo da mesma forma. Se eu ponho os pés em cima, o rapaz uma vez me falou, um diretor da escola, que determinado professor sentou na mesa e pôs os pés na cadeira. Ele falou assim, olha, esse professor não sabe sentar numa cadeira, ele não sabe que a mesa é um local para se escrever, para estudar. E ele falou mais, é um local para se comer, para se rezar. Então, ele tomou a decisão de tirar a mesa do professor e a cadeira do professor da sala de aula. O professor tem que entrar, ficar em pé, trabalhar, lecionar em pé, não pode sentar. Será que é correto fazer isso com a classe toda? Já aconteceu com você? Comigo já. Aí eu cheguei com o meu material, porque eu tenho o meu planejamento, eu levo o meu planejamento em sala de aula, e eu acho que isso não é vergonha, isso não me desmerece. Pelo contrário, eu respeito com o aluno, porque assim eu tenho que seguir um roteiro, eu não vou me perder na emoção das palavras. E a hora que eu cheguei com o meu material, com o meu planejamento, onde que eu coloco esse planejamento? Eu não tinha lugar para colocar. E eu procurei uma cadeira, eu procurei uma mesa e não tinha. E quando eu questionei, a resposta foi essa. Os professores sentavam em cima da mesa. Por isso nós retiramos. Mas se você quiser, professor, eu posso pedir para providenciar para você. Não, peraí, só para mim não. Eu não quero privilégios. Eu não quero uma coisa que seja exclusiva para o professor J. Londe. Eu quero uma coisa que seja estendida à classe toda. Então, a postura que você tem na sala de aula, pessoal, ela vai dizer muito. Ela vai dizer quem é você, como você se posiciona, qual que é a sua atitude, e vai dizer para os alunos, olha, eu sou um modelo que pode ser copiado. Porque nós aprendemos por imitação. É claro que depois que nós aprendemos, nós transcendemos. O objetivo, o papel principal do aluno é ir além do mestre, é transcender. Mas no início, num primeiro momento, nós copiamos por imitação, nós aprendemos assim. E os alunos vão te copiar. Eles vão reproduzir tudo que você fala, as suas palavras, o seu linguajar, o seu vocabulário. Ele vai copiar a maneira como você fala, a maneira como você senta, até a maneira como você veste. Se você observar isso aí, você verá que alguns alunos na sala de aula vão copiar você. Eles vão vestir de forma que você veste. Muitos chegam para a gente e perguntam, professor, que música que você gosta? Professor, que livro que você lê? Que ambiente você frequenta? Porque nós somos os exemplos. Somos sim. Somos exemplo para a juventude, exemplo para os alunos. Agora, isso não faz com que nós deixemos de ser humanos. Pelo contrário, Quando o aluno vê, por exemplo, que música que você gosta, e ele fala, não, peraí, esse professor é tão humano quanto eu, ele é tão gente como eu sou. Então, essa questão da postura fica por isso aí, pela necessidade de você mostrar-se ao mundo e mostrar dizendo, olha, eu sou uma pessoa que vale a pena ser copiada, que vale a pena ser imitada. Ok? Nesse livro que eu falo aqui, que é o Momento Mágico, ele tem uma definição do que é ser professor. É a minha definição. Aqui tem uma definição para quem que eu trabalho. Talvez o meu patrão seja o mesmo patrão de você, o mesmo patrão que você tem. Talvez você ainda não saiba quem é, mas está aqui. E uma das coisas que eu trabalho muito nessa questão do livro aqui é a questão, por exemplo, do que o aluno deve aprender. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e, sobretudo, aprender a ser. Como que o aluno vai aprender a ser? Imitando o professor. É a verdade, pessoal. Daí a postura que nós temos como professor na sala de aula é muito importante. É importante porque ela vai ser reproduzida por todos os alunos. Feito isso,
assim que você tem a sua postura, você precisa ter uma coisa chamada convicção. O que é convicção? Tem professores que não dominam bem o conteúdo que ensinam. Mas o pouco que ele fala com certeza. Ele fala com uma convicção tão grande que ninguém questiona. E o curioso, pode até não ser verdade. Ele pode cometer erros. Isso já aconteceu comigo. Eu, uma vez, falei um conceito errado, né, e falei com uma convicção tão grande que passou por verdade. Depois, na outra aula, eu cheguei, voltei e falei, olha pessoal, aquele dia eu falei isso, mas eu cometi um erro, eu preciso corrigir, vamos corrigir, voltem aí. Né? Porque isso também é uma questão postural. Reconhecer o erro, né? Corrigir o erro a tempo, porque eu não sou obrigado a acertar 100% do tempo. Eu sou obrigado a procurar a errar menos, mas assumir essa minha humanidade. Eu vou cometer erros, e você também vai. Agora, com planejamento, a gente erra menos. Se eu tiver, por exemplo, uma postura correta, eu vou errar menos. Se eu tiver uma convicção, se eu acreditar naquilo que eu faço, né, eu vou ensinar melhor. Agora, a convicção não é porque eu sou o dono da verdade, não. É porque se eu acredito naquilo que eu estou fazendo. E se o aluno pesquisar, se alguém procurar, verá que aquilo que eu estou falando é verdade. Não é a minha verdade, é a verdade coletiva. Eu não sou um professor que vai ensinar a ciência do J. Londe. Eu ensinei a ciência biológica. E a ciência biológica ela pertence à humanidade. Ela é de todas. Então ela não é a minha ciência, ela não é a minha opinião pessoal. Ela é a minha convicção. E não basta ter essa convicção, né? Não basta acreditar. Eu também preciso de uma coisa que se chama entusiasmo. Entusiasmo significa Deus consigo. Teos, em grego, né? É Deus. Se eu tenho entusiasmo, eu acredito no que eu faço bem. Eu faço com convicção. Eu faço acreditando naquilo ali. E aquele momento que eu passei com o aluno, acreditando naquilo que eu estou fazendo, fazendo com uma postura correta, eu ensino. E o aluno aprende. E aí nós fechamos numa coisa chamada o quê? Momento mágico. Momento mágico é a aula. Não a aula que você dá. Não é isso. Você não é um dador de aula. Você é um professor. É a aula que você constrói. Você constrói na imaterialidade, né? Da racionalidade subjetiva, que é o aluno. Então, seja esse professor, seja esse construtor de homens. Na minha opinião, isso é que é ser professor. Ser professor é trabalhar com Deus na imensa edificação da criatura humana. É o que fala nesse livrinho aqui. Claro que aqui no livro tem palavras bem mais bonitas do que as que eu usei hoje. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje.